Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Interior da Mata Atlântica, município de Ouro Preto, 7h30 da manhã. E o Trump? E o PT? Vamos falar sobre isso? Bom, como nós havíamos dito no outro vídeo, o Trump não é um estúpido. Essa mania que a esquerda tem, né? E eu falo esquerda, ciente que eu sou de esquerda. De achar que na direita só tem gente burra, é que está levando a derrotas avassaladoras uma depois da outra, da própria esquerda, vitórias da direita. Os eleitores de direita, de fato, eles não são muito espertos, né? Não estou defendendo, não, você tem que levar em consideração que os eleitores de direita são inteligentes. Eles não são. Não são. Sua grande maioria, pobre de direita, é um bicho, tadinho. Até burrinho. Mas os políticos de direita são espertos. São inteligentes. Eles contam com pessoas inteligentes trabalhando do lado deles. É por isso que eles têm vencido. Certo? Ficar no auto-engano de acreditar que na direita só tem gente burra é que está levando a esquerda para o caminho que está levando, né? Eles quase destruíram a esquerda com as pautas liberais woke identitaristas, quase destruíram a esquerda com o verdismo e estão sendo inteligentes ao ponto de levar as eleições nos Estados Unidos. E quando começar uma onda de eleições europeias, eles também vão vencer de modo avassalador. Então eles não são burros, para começo de conversa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter clara. Gente, perdão pela... Estou andando meio devagar. É porque vocês viram, né? Mostrei no vídeo que uma árvore enorme caiu. E que a floresta, depois de uma chuva, depois de 2 dias de chuva tensa, ela se torna um lugar perigoso. Então eu estou andando devagar porque eu estou prestando atenção no caminho. Mas, voltando. Estabelecido que a direita, principalmente os dirigentes de direita, não são burros, aí a gente pode dar um passo seguinte. O futuro governo Trump. Eu quero considerar com vocês 2 coisas. Primeiro, o Trump aprendeu. Na primeira vez que ele foi presidente, ele escolheu assessores muito ruins, que simplesmente boicotaram as políticas dele. Ele mandava fazer uma coisa, eles faziam outra. Conseguiram enrolar o Trump. Dessa vez ele não vai ser enrolado, não. Escreva o que eu estou dizendo. Dessa vez, eu ainda não tive acesso ao ministério, mas pelo que eu já olhei, os responsáveis por terem boicotado as políticas dele, até agora nenhum apareceu como provável candidato a ministro ou secretário. Então ele se livrou de todas as pessoas que impediram ele de governar no primeiro mandato. Quer dizer, ele aprendeu. Certo? Segundo, ele não só ganhou as eleições presidenciais de lavada, como agora tem a maioria tanto na Câmara quanto no Senado. É uma condição que ele não tinha no primeiro mandato e que pouquíssimos presidentes dos Estados Unidos tiveram até hoje. Ele agora tem. Foi eleito de maneira avassaladora, fez maioria no Senado e fez maioria na Câmara. Traduzindo, nos próximos 2 anos, ele governa como rei. E não rei da Inglaterra. Certo? Ele faz basicamente o que ele quiser. Ainda mais considerando que ele tem a maioria também na Suprema Corte. Então, gente, os próximos 2 anos do governo Trump serão de governo Trump. Motivo 1, porque ele aprendeu com os erros do primeiro mandato e se livrou da fração de democratas disfarçados que boicotaram o governo dele. Motivo 2, ele tem maioria na Suprema Corte. Então ele pode fazer passar as leis que ele quiser. E motivo 3, ele tem a maioria na Câmara e no Senado. Ou seja, ele pode aprovar as leis que a Suprema Corte vai fazer passar. Então agora ele governa de maneira quase absoluta.
Esse é um ponto que eu acho o principal. O ponto principal aqui da nossa análise tem que ser esse. A compreensão de que esse governo Trump vai ser muito diferente do primeiro governo Trump. Certo? Isso tem que estar claro. Tem que estar muito claro. Isto posto, já que nós entendemos a correlação de forças, que é uma das coisas mais importantes para fazer aquilo que Lenin ensinou e que 90% da esquerda brasileira não entendeu, que é a análise de conjuntura. A primeira coisa que você fazer análise de conjuntura é entender a correlação de forças. Certo? Vai fazer análise política? Vai fazer análise política? Lembre-se de Lenin. Você não precisa ser marxista. Aliás, você não precisa nem ser marxiano. Mas lembre-se de Lenin. A correlação de forças é o fator mais importante para fazer análise de conjuntura. E a análise de conjuntura explica o presente. Certo? Simples assim. Tem que ter isso muito claro. Então agora nós temos essas duas coisas. Portanto, temos elementos para fazer uma análise um pouco mais inteligente do que o que está sendo veiculado por aí, né? Não estou querendo fazer crítica a colegas ou adversários, mas nossa senhora, por favor, gente. Como diz o outro, eu não ando 15 km para gastar minha visão ruim e meus ouvidos defeituosos com tanta bobagem, não. Até dói. Abre aspas, se informar por alguns analistas. Nossa senhora. Mas vamos lá. Vamos seguir. Leider, então, e o tal governo? Bom, primeira coisa. Ele tem ideias. Se essas ideias são execuíveis ou não, isso é outra questão. Mas ele tem ideias. Primeiro, política industrial. O governo Lula, e isso me dói o coração dizer, não tem uma política industrial. Leider, mas e o programa de... Não tem. Vamos ser honestos, gente. Se a gente quiser virar o jogo, impedir essa maré de extrema-direita, a primeira coisa que nós temos que fazer é sermos honestas conosco mesmos. Nós temos que ser honestos. Nós precisamos muito ser honestos com a gente mesmo. O governo Lula não tem política industrial. Certo? Uma política industrial, claro, precisamos reindustrializar o país. E acho que o fator mais importante é, ainda que o governo Lula tivesse, ele não tem apoio no Congresso para implementá-la. O financismo agrarista tomou conta do país. Então, difícil, né? A correlação de forças é extremamente desfavorável, por isso a conjuntura é tão ruim. Entendeu? Porque você tem que fazer as duas coisas. Porque senão nós ficaríamos no meme, né? E o Lula? E o PT? Gente, a Mata Atlântica é muito bonita. Bom dia. Mestre Leider aqui falando. Eu quero comentar alguns pontos que eu falei en passant no primeiro vídeo, que eu postei hoje, mas gravei ontem, que tem a ver com a Europa. Do momento em que eu gravei o vídeo ontem, até ontem mesmo à noite, parece que o governo alemão desmoronou. O que era previsível, e isso tem tudo a ver com o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos e com o que vai acontecer. Tem tudo a ver. Primeiro, é porque o governo alemão, por alguma razão obscura, parece ter acreditado que não dependia de aprovação popular nem política. Bastava ter o apoio do governo dos Estados Unidos. O Olaf Scholz impôs leis, medidas e ações que desagradavam profundamente uma parte grande do povo alemão. Leider, como é que você sabe disso? Gente, é só olhar o resultado das eleições estaduais. Todos os estados alemães que tiveram eleições, o SPD, né, o social-democrata do Olaf Scholz, tomou uma surra e o Partido Verde foi extinto. Em todas as eleições que houve. O Partido Verde foi virtualmente extinto e o SPD, né, do Olaf Scholz,
tomou uma surra. Teve eleições que ele ficou em quinto lugar, né? Então, era nítido o profundo descontentamento do povo alemão. Eles disfarçaram isso, não sei se também se auto-enganaram, argumentando que essas eleições haviam sido no leste e invocando o espantalho favorito dos liberais identitários, o fascismo. Então eles argumentaram que, né, o que aconteceu foi uma ascensão da extrema-direita, dos neofascistas, dos neonazis, desqualificando os eleitores na prática, né? Falando, não, a culpa não foi nossa, a culpa foi dos eleitores que votaram no espantalho favorito deles, né? A extrema-direita. Tudo que não concorda com liberais identitários é a extrema-direita. Tudo. Até coisas que não tem relação nenhuma com extrema-direita. Extrema-direita é uma posição política em favor do capital. E eles jogam a pauta moral. Anti-imigrante, anti-LGBT, anti-sei lá o que. Não, gente, isso são pautas de costumes. Tem nada a ver com política, não. A extrema-direita, espertamente, se apropriou dessas pautas. E agora está colhendo o fruto do profundo desgaste do woke identitarismo, que foi um dos fatores que levaram à derrota, digamos, sejamos honestos, avassaladoras do pudim de pinga nos Estados Unidos. Certo? E os alemães resolveram brincar de democratas. Os alemães chegaram ao cúmulo de apoiar o sequestro de cidadãos libaneses pelo Estado de Israel, com a marinha deles. Não só envolvidos até o talo na altamente impopular guerra da Ucrânia, como também na ainda mais impopular guerra de Israel contra a humanidade, representada pelos palestinos. Então a Alemanha achou que, agradando o governo dos Estados Unidos, estava tudo certo, não precisava de apoio eleitoral, não. E aí o que aconteceu? A Kamala Harris, pudim de pinga, ela não foi derrotada, ela tomou uma surra. Certo? Um país altamente polarizado, 5 milhões de votos, uma diferença enorme. Ela reeditou Jimmy Carter. Certo? Ela tomou uma surra. Olha que dá acho que um cajado melhor. Deixa eu só ver aqui. Não, é esse aqui mesmo. Ela tomou uma surra eleitoral. E essa surra eleitoral teve consequências profundas e imediatas na política alemã. O FDP, é difícil ignorar a quinta série que habita em nós, saiu do governo, simplesmente saiu. Eu não vi o que aconteceu. Minha internet não dá para isso. Se formalmente o governo alemão foi dissolvido, ou se será, mas seja como for, já era. Certo? Então não tem mais aqui, não tem conversa. Acabou o governo alemão. Certo? Porque o governo alemão priorizou o Olaf Scholz desde o início as pautas dos Estados Unidos em detrimento da pauta dos alemães. Desindustrializou o país, empobreceu o país, submeteu o país a interesses estrangeiros, acabou com a indústria nacional, levou o desemprego para a estratosfera, trouxe fome, miséria e frio ao povo alemão. Tudo isso para agradar os Estados Unidos. Certo? Tudo isso para agradar os Estados Unidos. E eu acredito que ele achou que isso bastava, cara, que loucura. Qual que é o nome? Ana Helena Baerbock, né? Do Partido Finado, Partido Verde. Ela chegou a declarar que pouco se importava a opinião dos alemães. O importante era combater a Rússia e a mudança climática. Eu não consigo nem ver a relação entre as duas coisas. Mas a loucura verdista ongueira dela, e a gente tem que tomar cuidado, porque temos aqui a fadinha da floresta, querendo fazer a mesma coisa no Brasil. Daqui a pouco ela está dizendo que entregar a Foz do Amazonas, o depósito de petróleo da Foz do Amazonas, é importante para combater a mudança climática e preservar a Amazônia. Então, gente, verde é verde. Vocês tomem cuidado. Porque o que a Ana Helena Baerbock fez com a Alemanha
vocês podem ter certeza, a fadinha da floresta, se não for detida, vai fazer contra o Brasil. Escrevam o que eu estou dizendo. Certo? Escrevam o que eu estou dizendo. Então, assim, o FDP saiu do governo e o governo desmoronou, né? Não sei o que aconteceu depois disso, nas 12 horas que passaram entre esse momento e o momento que essa notícia foi tornada pública, mas o fato é que já era governo alemão. Creio que serão convocadas novas eleições e aí a social-democracia vai ser varrida e o Partido Verde vai ser extinto. E aí entra uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com vocês. O futuro das pautas identitárias ou que isso? Gente, basicamente nenhum, acabou. Nós chegamos a publicar um videozinho a esse respeito, mas viramos uma página da história. Eles vão tentar resistir, disfarçar, disfarçando das evidências, negando as aparências, mas já era, gente. Ora, como a gente quer fazer melhor do que isso, nós explicamos que não quer dizer que o Lula não saiba da necessidade de uma política industrial. Ele não tem como implementá-la. Simples assim, porque o povo brasileiro votou na extrema-direita e no centrão. Certo? Não tem o que fazer. Um governante não tem mais poder que um povo. Gosta-se ou não, essa é a verdade absoluta da política. O povo é soberano. E aí fazer o quê, né? O povo brasileiro é isso que votou nas eleições. É o que nós temos. E o Trump, líder? Bom, Trump tem uma ideia de política industrial. Provavelmente vai fracassar. Por que vai fracassar? Por mais que ele é um industrial, né? Ele trabalha na indústria da construção civil. Por mais que ele seja industrial, ele não entende ou não tem poder, porque a eleição nos Estados Unidos não é complicado, né? Escolhe o administrador e não o formulador. Então, ele vai tentar reindustrializar o país. De que maneira? Bom, a brincadeira de liberalismo acabou, né? Livre comércio, globalização, não, isso acabou. Acabou. Ele vai sobretaxar, sim, vai sobretaxar basicamente todos os países do mundo e todos os setores que impeçam a indústria americana de se desenvolver. Só que aí entra o famoso senão. Uma coisa é quando os Estados Unidos fizeram isso no auge do poder, ou abriram mão de fazer isso no auge do poder, sem concorrência e com o dólar reinando soberano e absoluto. Na verdade, o dólar não reinava, o dólar imperava. Gente, o que é que eu falo? Tanto a floresta é perigosa. Tá vendo essa tocaiada? Essa é a árvore que caiu no meio da estrada. Se tivesse um coitado aqui, já era. E aí vocês entendem por que eu tô andando devagar. Porque realmente não é porque parou de chover ontem que as árvores vão parar de cair. Elas, pelo contrário, absorveram a umidade como esponja, se tornaram muito pesadas e a qualquer hora caem. Então tem que estar atento. Certo? Por isso que eu estou devagar. Mas voltando. Hoje, a China tem algo que não tinha. Uma potência industrial não só concorrente, como largamente superior, que é a China. O produto industrial chinês é quase o dobro do americano. Na verdade, o produto industrial indiano já está para ultrapassar o produto industrial dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão numa posição muito mais desvantajosa do que outrora. Não é simplesmente, vamos fazer isso. Não. Lembra-se. Correlação de forças, análise de conjuntura. A correlação de força agora não está mais favorável aos Estados Unidos. E não sei até que ponto o Trump entende isso. Na verdade, eu tenho uma ideia boa, estou sendo cínico. Ele não entende. Porque ele, inclusive, ele falou que vai punir os países que não adotarem o dólar. Ok, ele vai punir como? Sobretaxando?
só vai jogar eles no colo dos BRICS. Só isso. Na verdade, para os BRICS, em função dessas ideias do Trump, não podia acontecer nada melhor do que a eleição do Donald Trump. Porque ele simplesmente não entende que o país que ele governa agora é muito mais fraco do que o país que ele governou 4 anos atrás. E infinitamente mais fraco do que o país que ele viu crescer. Certo? Não, nem de longe é a mesma coisa. Nem de longe é a mesma coisa. Então ele não consegue entender isso. Simplesmente não consegue. Ele é um senhor idoso. Certo? Ele já tem 70 e tantos anos. Não é tão mais jovem assim que o Biden. Ele não é senil. Mas já é uma pessoa de idade provecta, e pessoas assim, existem casos, claro. Mas dificilmente mudam as suas convicções, as suas crenças, as suas análises. Então, cara, olha que coisa maravilhosa essa floresta. Uau, 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 uau. Gente, curtem, compartilhem, se inscrevam. Olha, gente, além de trazer uma análise até razoável, olha a paisagem que outro analista geopolítico faz as análises deles caminhando no meio de uma floresta tão bonita. Ah, fala sério. Mas eu ainda quero um colega ou colega que faça a mesma coisa, sei lá, nas Araucárias, no Cerrado, na floresta amazônica, né? Que eu acho que nós precisamos mais disso, de vida. Que é disso que se trata, né? Mas vamos voltar. O Trump, com a ideia dele de punir nações que abandonaram o dólar, demonstra duas coisas. A primeira é que ele entendeu que o dólar é o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos e que ele, Trump, precisa proteger a moeda americana a qualquer custo. Certo? Então ele entendeu, isso ele entendeu, que o dólar está sob ameaça e que se o dólar for derrotado, os Estados Unidos já eram. Então ele tem mais visão do que, por exemplo, né? Mas é nítido que ele entendeu. Isso importa. Só que ele não deu o passo seguinte. Compreender que há muito pouca coisa que os Estados Unidos de fato possam fazer para reverter esse quadro. Na verdade, gente, se nós formos analisar com carinho, com cuidado, os árabes e os chineses, eles não têm tanto interesse assim em mudar a maneira como o mundo funciona do ponto de vista da finança, né? É interessante para os árabes que são banqueiros e para os chineses que são um povo de comerciantes. Mas eles estão sendo levados a mudar, não porque eles querem. Não, está conveniente para eles. Ah, mas se dá algumas vantagens para os Estados Unidos, não importa tanto. Eles ganham também. No entanto, eles estão sendo empurrados para mudar o sistema porque os Estados Unidos abusaram dos direitos e privilégios que eles tinham e passaram a usar o dólar como arma. E vem o Trump e fala o quê? Vamos usar o dólar como arma. Então, gente, ele entendeu, por um lado, que o dólar é o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, mas dois, ele não deu o passo seguinte, pelo contrário, ele deu um passo para trás. Porque ele acha que isso pode ser revertido usando o dólar como arma, o que é exatamente a causa do dólar e, portanto, os Estados Unidos estarem entrando em absoluto declínio. Entenderam a contradição? As idiosincrasias profundas do Trump? Esse é o ponto. Esse é o ponto, gente. Ele não vai fazer nada para reverter a situação. Na verdade, ele vai adotar medidas que vai acelerar aquilo que ele quer evitar. Usar o dólar como arma, punindo nações que se recusarem a usar o dólar, seja de maneira relativa, seja de maneira absoluta. Então, ele vai jogar mais países no colo dos BRICS, dos chineses, dos árabes, dos russos, dos indianos, né? Então, é um homem que tem a capacidade intelectual de entender o problema, mas não tem a habilidade de reagir diante do problema.
Pelo contrário, o que ele vai fazer é piorar a situação. Mestre Leite, você está querendo dizer com isso que para os BRICS a vitória do Laranjão foi muito mais vantajosa? Sim, é isso que eu estou dizendo. E eu vou explicar isso logo após o nosso intervalo comercial, porque nós não somos monetizados e, né, nosso canal depende da ajuda de vocês. Certo? Já voltamos após o intervalo comercial. Bom, voltamos, né? Sempre atentos. No meio da floresta, papapá. Vamos lá. Leide, você havia dito que para os BRICS a vitória do Trump era muito mais interessante do que a do Pudim de Pinga. Diferente da maioria dos analistas, da imprensa, né? Tava falando. Você confirma isso? Confirmo. Inclusive porque eu venho dizendo isso há muito tempo. Tipo, agora, gente, com a onça morta é fácil tirar foto do lado dela. Mas eu venho arriscando o prestígio que eu nem tenho já faz tempo dizendo, ó, os republicanos vão ganhar. E ó, para os BRICS isso vai ser melhor. Eu venho dizendo isso há muito tempo, há anos na verdade. Venho dizendo isso há muito tempo. E o bom de eu poder falar uma coisa dessa é que meus vídeos são públicos. Certo? Eu realmente venho dizendo isso há muito tempo. Mas por quê? Gente, o Trump, isso até aqueles que estão do outro lado do fronte admitem, vai abandonar a Europa. Nós mesmos falamos isso, gente muito melhor do que nós falou isso. Trump vai abandonar a Europa. Sabe aquele cara tóxico que chega para a mocinha e fala, nossa, você é adulta para a sua idade? Usa, abusa, depois abandona? Então, usaram a Europa até a última gota. E agora que só está o bagaço, vai abandonar. Ou não. Vocês se virem aí com a Rússia. Problema de vocês. Boicotar porque quiseram. Estão fazendo guerra porque querem. Certo? Então o Trump, talvez não de imediato, porque tem aquelas acusações que o FBI está contra o Trump, desde o início, né? Mas eu acredito que a CIA e principalmente a NSA estão do lado dele. Os Estados Unidos são um país, como nós falamos, em via de balcanização. Nós havíamos dito que se os democratas ganhassem, a dissolução dos Estados Unidos seria mais rápida. Que o país mergulharia na guerra civil. Com a vitória do Trump, os Estados Unidos ganham sobrevida. Só isso. Eles ganharam sobrevida. Inclusive porque o FBI e tal vai estar contra o governo dele desde o início. E eu não sei se ele vai conseguir domar a fera. Porque essas agências de segurança dos Estados Unidos governam mais que o presidente. Então ele vai ter que costurar acordos com a CIA e principalmente com a NSA para tentar governar. Veja só, um país onde serviço secreto manda mais que a presidência é um país que não tem futuro. É aquilo que nós já dissemos. Mas de toda forma, a tendência, ainda que não necessariamente de imediato, é que ele abandone a Europa. Vamos. Não vamos travar uma guerra contra a Rússia, que nós vamos perder. Veja só. Isso é um ponto importantíssimo. Caso os Estados Unidos vencessem a guerra,
Cara, eles podiam reverter muito dos problemas que eles mesmos se causaram. Não é de eterno, mas por algum tempo. Só que os Estados Unidos vão perder. O que o Trump vai fazer, ele percebeu isso e vai se retirar antes de ter que se render. Deixar os europeus lá. Agora, quais europeus? O governo alemão já desmoronou. E é só o primeiro, escreva o que eu estou dizendo, é só o primeiro. O governo alemão é o núcleo de poder da União Europeia. Então coisas vão acontecer. Escrevam isso. E dentre essas coisas, o mais provável, e aí é uma coisa interessante, aparentemente contraditória, é que ao deixar a Europa por sua conta e risco, a Europa pode se libertar, cara. Sabe, a Europa não é livre desde a Segunda Guerra Mundial. A Europa está sob a ocupação dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Fazem quase 80 anos que a maior parte da Europa se comporta como colônia dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos abandonarem a Europa, é mais ou menos como Portugal fez com as colônias africanas em 1973. Certo? Mais ou menos a mesma coisa. Vai abrir caminho para que a Europa seja livre. Agora, isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Porque, honestamente, em teoria seria bom. Mas olha o que restou da Europa. Sem indústria, sem poder, sem cultura. Na verdade, a Europa está até sem europeus, né? A Europa está até sem europeus. O alemão deixou de ser a língua mais falada em Berlim. Londres, você caminha 10 minutos, você vê um inglês, você vê um britânico, étnico. Paris, essa posso falar que eu já tive, e mais de 10 anos atrás já era um lugar que, você, pelo menos visualmente nas ruas, tinha mais estrangeiro do que francês. Certo? Então, a Europa vai ter condição de se libertar? Ou, o que é mais triste e patético, ela vai querer ser livre? Peraí, tem que parar. Se eu atravessar essa poça, senão eu vou tomar um tombo. Certo? Essas são questões, cara. É surreal se perguntar isso, mas é também fundamental. A Europa vai querer ser livre? Ela vai querer se libertar? Porque a liberdade tem um preço. Foi La Boétie, né? La Boétie, isso, La Boétie. Discurso sobre a servidão voluntária. São considerações sobre o Estado. Mas são considerações muito úteis nesse momento da história que nós estamos vivendo. A Europa quer ser livre? Fraterna, eu acho que ela não quer ser mais não. O que significa dizer que com a derrota da OTAN na Ucrânia contra a Rússia, aquilo que nós já previmos muitas vezes, que não faz sentido você entrar num clube militar para apanhar, ou seja, que a OTAN acabaria sendo desfeita, bom, essa tese agora ganha aceleradores. Porque não é que os europeus finalmente entenderão que não podem ou não adianta contar com os Estados Unidos. É que os Estados Unidos, muito provavelmente, irão deixá-los à própria sorte. É claro, você vai ver país implorando de forma patética, fiquem lá. Reino Unido, por exemplo, Polônia, Suécia, Noruega, Holanda, os países mais do norte. Eles vão tentar implorar de maneira patética. Mas o fato é que com os Estados Unidos simplesmente deixando a Europa, a dissolução da OTAN, que era uma possibilidade concreta, mas apenas uma possibilidade, cada vez mais se aproxima de uma realidade próxima.
né? Olha que borboleta linda. Não faz sentido até. Os europeus serão deixados por sua própria conta e risco. E por sua própria conta e risco, abandonarão os Estados Unidos porque foram abandonados. É o mínimo de dignidade, né? E então vão se aproximar da China e da Rússia. E do Oriente Médio. É isso que vai acontecer. Então, para os BRICS, ótimo. Agora, Leida, mas ele tem interesse numa guerra contra a China, comercial, até militar. Cara, interesse é claro que ele tem. É claro que eu me interesso por uma mulher bonita. Claro que eu me interessaria por ter, sei lá, um triciclo, né? Um quadriciclo, alguma coisa que me permitisse descer isso aqui de boa. E claro que eu me interessaria por ver o Vasco, pelo menos disputando vaga na Libertadores. É claro que me interessa ver a vitória do proletariado. Só que isso não vai acontecer, cara. Uma coisa é ter o interesse, outra é o interesse realizável. O interesse não é realizável. Ponto. Certo? Dito isso, a OTAN indo para o saco, a União Europeia, ato contínuo, vai também. Não porque a ideia de uma comunidade econômica europeia seja ruim. Não. O mercado comum europeu é uma ideia ótima, excelente. Favoreceu os europeus. Tanto cidadãos quanto companhias. E estados. Por isso os Estados Unidos a destruíram. Certo? Nossa, gente do céu. Até a árvore pequena caiu. Que regaço. Nossa Senhora. Enfim, nossa Senhora. Não sei o que aconteceu no meio dessa mata não, gente, mas foi grave. Ainda bem que eu não estava aqui na hora. Ainda bem. Acho que essa aqui é a árvore. Essas árvores que caíram todas foram essa tal árvore. Nossa Senhora. Besta. Enfim. Se a Europa quiser ter alguma relevância, ainda quiser, querendo ou não, ela tem 500 milhões de habitantes, e ainda que não tenha recursos naturais e energéticos, tem recursos humanos, tipo o Japão, ela vai ter que se unir. E aí não é unir sob a liderança ou o jugo dos Estados Unidos. Vai ter que se unir, se unindo mesmo. Através de entendimento mútuo e contínuo. Não pode ser sob prevalência de banqueiro alemão que, por exemplo, vamos sacrificar a Grécia. Vamos sacrificar Portugal, vamos sacrificar a Espanha, vamos sacrificar a Irlanda, vamos sacrificar a Itália. Não. Nesses termos, a Alemanha fica de fora. Aliás, nesses termos, a Alemanha a médio prazo deixa de existir. Certo? Não é que ela vai ser invadida e conquistada, ela vai se fragmentar. A Alemanha é um experimento burguês, não um experimento nacional. Pouco melhor do que a Itália. Então, seja o que acontecer, União Europeia, Tratado de Lisboa, Tratado de Maastricht, Banco Central Europeu, cara, não é nem a médio, a curto prazo. Isso já era. Porque é aquilo que eu falei em vários vídeos anteriores. Em vários vídeos. Quando muda uma ordem geopolítica, as fronteiras mudam. Quando muda o status quo político, a dinâmica política também vai mudar. Certo? Isso é inclusive óbvio. Eu não estou sendo revolucionário por estar dizendo um algo evidente. Mas é exatamente isso que as pessoas temem acreditar, né? Enfim. É sobre isso. O mundo está caminhando para grandes mudanças. E a Europa vai ser palco de muitas dessas mudanças. Certo? É isso.
favorece os BRICS por quê? Porque os BRICS pretendem uma ordem realmente multipolar e multimodal. Uma ordem multipolar e multimodal não sobrevive com o tal mundo baseado em regras. Deixa eu dar um exemplo. Esses dias aí para trás, os Estados Unidos permitiram que empresas americanas comprassem energia dos russos, mas só as americanas. Não europeias, japonesas, coreanas, só as americanas. Isso é mundo baseado em regra, né? Parece piada que os europeus e japoneses aceitem isso, mas aceitam. A verdade é que aceitam. Só que por quanto tempo? Aceitam enquanto as elites podiam ser compradas, enquanto as elites inclusive podiam ser protegidas. Porque nós falamos muitas vezes e por muito tempo da aberração, da anomalia política que era o governo alemão. Certo? A Aliança Verde Social-Democratas. E o governo alemão caiu. Horas depois da derrota acapachante dos democratas nos Estados Unidos, o governo alemão caiu. Quer dizer, o entendimento mudou. Mudando o entendimento, camaradas, muda tudo. E é aquilo que nós sempre dissemos. Inclusive, é uma sensação reconfortante, porque eu fiquei pregando no deserto. Por muito tempo. Fui ridicularizado. Bloqueado. Ah, vou deixar disso aqui porque você fala muita merda, não sei o que. Sabe? Fui até odiado. Que as pessoas confundiram a minha análise a respeito do ocidentalismo liberal como se eu estivesse sendo homofóbico, transfóbico, sabe? Racista, fascista, misógino, machista. É o palavreado, né, que esse grupo usa no lugar de argumentos. O ad hominem. Nossa, Leide, você não pode falar. Mas claro que eu posso. Não só porque eu tenho direito. Mas aquela árvore ali vai cair, aquela embaúba. Nossa, o tamanho dela, gente. Sério. Se você não gosta de Mata Atlântica, é porque você não conhece. Olha o tamanho dessas árvores. Olha essa embaúba, gente. Que loucura. Ela deve ter pelo menos o quê? 30 metros. Nunca vi uma embaúba tão grande em toda a minha vida. Nem uma embaúba tão mal localizada, né? Ela está na borda do... As raízes dela já estão... Olha lá, ó. Nossa senhora, gente, isso vai cair. Mas é isso. O fato é que, como eu estava dizendo, eu prego no deserto. Falou, vai acontecer isso. E agora está acontecendo. Certo? Você que nos segue, tem gente que me segue desde que o meu canal tinha 20 e poucas pessoas. Certo? A minha história é do apoio do meu público. O meu computador, meu notebook, minha internet. Gente, se vocês verem, olha os primeiros vídeos de geopolítica do canal. Nossa senhora, como era mambebe. Um computador muito antigo. Um webcam, gente, não riam, de 2009. Sabe, eu comecei... Porque eu fazia análise no antigo Twitter, né? Eu falei, não, Leda, faz vídeo. Eu falei, mas eu sou feio e tal, eu usava máscara. Não sei o quê. Eu falei, não, Leda, faz. Resolvi. Então, é o apoio de cada um de vocês que me trouxe até esse mar de lama maravilhoso no coração do Brasil. Certo? E eu tô muito grato. Ai, nossa senhora, socorro. Eu tô muito grato. Peraí, gente. A lama, ela escorrega, por isso que não andem sem cajado. Eu tô muito grato.
E estou muito contente. E menos com o fato de que, apesar de ter cometido alguns erros, principalmente no que já o tempo, eu era muito otimista, achava que coisas que hoje eu acredito só vão terminar em 2030 terminariam em março. Nisso eu errei feio, errei rude. Mas de um modo geral, eu lamento por ter estado certo. Acho que a ideia de pregar no deserto é essa, né? Você tá lá avisando, ó gente, vai dar ruim. Vai dar ruim. E ninguém te ouve. Pelo contrário. Mas enfim. Ah, que paisagem fantástica. Que ar maravilhoso. Acho que a chuva espantou um pouco das jaratatacas que estavam nessa floresta, que o trecho todo é perfumado, menos esse. Esse tinha um catingão de jaratataca, que é uma coisa que agora não, tá cheirando floresta. Acho que elas deram uma corrida daqui. Mas enfim, gente, eu vou terminar de chegar no povoado para poder postar isso tudo, né? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Num sentido literal, mas também, né, em todos os outros sentidos, porque é uma caminhada que não começou no alto da serra, é uma caminhada que começou 3 anos atrás, em Catalão, Goiás. E agora acho que a gente pegou o fluxo, né? O mundo vai mudar muito, então nosso trabalho só está começando. Fiquem bem, muito obrigado a todos e até mais. Eu tenho que terminar de chegar para postar todos esses vídeos. Fui!